Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Bestseller. Estou hoje com a Dani Maximiliano. Dani, vou te permitir que você se apresente muito em breve, mas antes queria te convidar, obviamente, a seguir nossa produtora, alegacy.oficial no Instagram, LAGGACY.oficial. E claro, em breve a Dani também e eu vamos aqui apresentar nossas redes. Dani, eu tenho várias perguntas para te fazer. Para quem está aqui em casa e não sabe, a gente estudou no mesmo colégio, então isso ajuda muito a entrevista. Acho que é a primeira pessoa que eu entrevisto inaciana, sou de Santo Inácio, no Rio de Janeiro, uma honra. Mas para a gente começar aqui, para a galera que está em casa e não te conhece ainda, por favor, se apresente mais uma vez e fale um pouquinho do seu trabalho também. Bom, obrigada. Muito bom estar aqui com você. Inaciano mais ainda, mas é um dia especial, né, da gente estar aqui junto. Bom, sou Dani Maximiliano, inaciana e além de inaciana, sou mãe de trigêmeos, de 13 anos, sou casada, sou advogada de formação e hoje eu fui fazendo transições de carreira aí ao longo da minha trajetória, passei 20 anos no mundo corporativo, trabalhando em grandes escritórios, depois em empresas e tudo, e sempre em busca do meu propósito, do que eu realmente queria fazer, do que eu realmente achava que poderia fazer diferença na vida das pessoas, sabe? E eu achava que eu ainda não tinha encontrado isso. E depois de eu passar por um burnout aí na última empresa onde eu trabalhei, me fez pensar muito no que representava tudo aquilo que eu fazia, se realmente fazia sentido o caminho que eu estava traçando. E aí, hoje, eu mudei completamente, escrevi o livro quando eu ouvi qual é a dor que você poderia, né? Principalmente falar melhor do que ninguém. E aquilo realmente me despertou toda essa minha fase da vida, assim, de que eu saí do mundo corporativo, abri a minha empresa, a minha consultoria, hoje eu sou mentora de alta performance, ajudo as pessoas realmente a acharem o melhor de si, a entenderem que podem tudo, assim como eu passei por esse processo de receber um dia de uma mentora falar para mim: Dani, você pode tudo, você é uma executiva aqui na empresa, você é mãe de trigêmeos, você pode o que você quiser. E eu acho que demorei para perceber que realmente eu podia tudo e que todos podemos, né? Então, hoje eu tento trazer isso para as pessoas, para os meus mentorados, agora através do livro, enfim, eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis que entendam e que tragam essa força com elas para perceberem o que elas podem alcançar se elas quiserem pagar o preço, bancar aquele desejo, aqueles sonhos. Sim, sair da zona de conforto e falar, vou encarar e vou atrás do que eu acredito, né? Das metas que eu quero alcançar, dos sonhos que eu quero conseguir alcançar. Realmente a gente pode tudo. E quero alcançar as pessoas para perceberem isso. Quem ainda não percebeu, quem ainda não tem a coragem, sabe, de sair daquela zona de conforto e falar, não, eu posso fazer mais, eu posso fazer diferente, eu não preciso estar aqui vivendo no modo automático, Sim. sabe? Que a gente vai seguindo a vida. Eu com 40 anos resolvi estudar psicologia diante disso tudo. Hoje estou estudando de novo e isso tudo faz muito mais sentido na minha vida nesse momento. Então a gente também não precisa ficar preso a decisões que a gente possa ter tomado no passado. Foram as melhores decisões que eu podia tomar naquele momento. Sim. Hoje, com o que eu vivo hoje, com toda a trajetória que eu tive até aqui, são as novas decisões que eu posso tomar também. Sem dúvida. Eu tenho tantas perguntas e eu vou em breve transitar para o livro. Mas você falou de duas coisas aqui que elas são até um pouco antagônicas e palavras que a gente fala muito hoje em dia, mas talvez que as pessoas não saibam o real conceito delas. Você falou de burnout e falou Sim. de alta performance. Eu queria trabalhar um pouco os dois temas, mas vou começar conceituando. Primeiro, em relação ao burnout. O burnout, ele avisa ou ele só chega? Eu tive muita dificuldade de perceber que eu já estava vivendo burnout. Pelo menos no meu caso. Quando eu nunca tinha passado por algo assim, você não percebe e vai seguindo achando que é um dia ruim, uma semana puxada, um momento de estresse, um momento de mais tensão no trabalho, enfim. Até que num dado momento você percebe que ele já chegou tem mais tempo do que você percebeu. Você tem de fato, no meu caso eu tive vários sintomas físicos mesmo, doenças que, no fim das contas... Se puder dar exemplos. Não, sim, eu tive, enfim, problemas gastrointestinais, tive problemas de sono, tive bruxismo, tive uma série de problemas que
cada momento que aparecia algo assim que eu tratava o problema pontual, a doença pontualmente. Mas não, aquilo tudo já era consequência do que eu estava vivendo. E eu só entendi e aceitei que, olha, tem algo a mais aí que eu preciso tratar 6 meses depois que tudo já tinha começado. Eu lembro que eu saí de férias uma vez em julho, fiz reunião das férias, não sei o quê, aquelas férias que você tira, mas não tira, muito tensa, com muitas situações do trabalho. E aí fui cadenciando tudo isso, eu só fui procurar ajuda em janeiro do outro ano. Uau, mas aí Mas já estava lá. Quando você é um diagnóstico, assim, você no primeiro momento relutou ou aceitou finalmente? Não, ali eu aceitei, porque ali, quando você entende que você precisa de ajuda, quando você finalmente entende que você precisa de ajuda e aceita, aí realmente você fala, eu não posso mais, eu preciso parar. E o que te parar. fez entender que você precisava de ajuda? E você chega num ponto que você não consegue mais trabalhar, entrar numa reunião, assim, você tem crises de choro, fica nervosa. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, gosto de trabalhar, não tenho problema de horário, trabalhava até tarde, me dedicava, gostava do que eu fazia, então me dedicava muito. Mas, assim, eu vivi algumas coisas muito difíceis num ambiente corporativo, assédio moral, enfim, uma pressão maior do que eu, em algum momento, pude suportar. E quando eu entendi isso, eu lembro que eu estava numa reunião, fui trabalhar remotamente na Serra, em Araras, ali no Rio, e eu fui fazer uma reunião virtual com a minha equipe, e eu falei, hoje não dá para fazer essa reunião do jeito que estava planejado, assim, eu vou ter que, para me aproximar deles, para conseguir sobreviver a essa reunião, mostrar muito mais a minha vulnerabilidade. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falei, às vezes a gente não tá bem, e é isso também. Eu digo que você tem que dar o seu 200%, mas às vezes você só tem 50% para dar. E você tem que entender que esse é o seu máximo naquele momento, naquele dia. E você não tem que ter vergonha de dizer isso, né? Se você é um profissional que tá ali, tá dando tudo de si, é uma pessoa dedicada, responsável, enfim, você tem que entender os limites. Sim. E o que me faltou foi entender esses limites. E no momento que eu finalmente entendi, e aí eu busquei ajuda, eu falei, não, eu preciso parar. Isso é interessante, porque talvez seja mais difícil para quem faz o que gosta reconhecer os limites. Sem dúvida. E eu sou apaixonado pelo que eu faço, Exatamente. então Exatamente. me ajuda. Porque, né, não, eu amo o que eu faço, então vou fazer o que eu faço infinito. De fato, para quem faz o que gosta, é mais difícil parar, é isso? É mais difícil porque você demora a perceber os seus limites, você fala, não, mas eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Eu tô realizada profissionalmente, eu estava realizada profissionalmente, estava no auge da minha carreira, eu estava muito bem e estava gostando do que eu fazia. Inclusive, foi um dos momentos mais interessantes, assim, do ponto de vista profissional, não do ponto de vista técnico, mas foi quando eu me percebi gostando desse lado de desenvolvimento de pessoas, quando eu assumi uma liderança aí com 18 pessoas e eu comecei a querer desenvolver cada um, me dedicar àquilo, então eu dedicava tudo, né? E aí eu começava a dizer assim, não, eu tenho tempo para vocês sempre, tô disponível sempre. E aí eu comecei a colocar horários assim, você tem algum horário disponível? Eu não tinha, mas aí eu tenho a hora do almoço, aí eu tenho um horário mais cedo, eu tenho um horário mais tarde, eu tenho sem limite de tempo, não pode ser assim, né? Então, como você tá ali tão imerso naquele seu trabalho que você ama, você demora mais a sair fora d'água assim e respirar, sabe? Não, mas esse conceito é importante. Então é possível ter burnout mesmo fazendo o que você gosta. Acho até que talvez mais. Talvez até mais provável. Então, beleza. Burnout, conceituamos. Deixa eu falar agora um pouco de alta performance. Sim. Até outro dia, eu acho que eu entendi errado a alta performance, tá? Porque eu tava um pouco comprando a narrativa do dormir pouco e vambora. E aí que eu fui entender que a alta performance tem a ver com longevidade também, né? Quando você olha pra um LeBron James, quando você olha para um Bob Dylan, que tá lançando disco com 85 anos, fazendo show, se esses caras não se cuidarem minimamente, isso não perdura, né? Vai ser um pico que vai fazer assim, puf, sim, né? Aí você não tem alta performance, na verdade. Se você tiver um pico desse, né? Se você tiver momentos em que a performance é super alta, o que você precisa ter é constância, né? Porque não adianta ser alto num momento, numa entrega, não. Você tem que ter uma constância. Eu tenho vou citar um vídeo que eu amo, do Simon Sinek, que você deve conhecer, eu gosto muito. E que ele estava falando sobre liderança, mas aí ele conecta, inclusive, com casamento, com outras relações, porque no fim das contas, para tudo isso se aplica. Ele diz assim, você poderia chegar
escovar o dente durante 4 horas, um dia, e aquilo funcionar para você cuidar dos seus que nem dentes? comer. Não, você tem que fazer isso durante 2 minutos, 3 vezes por dia, todos os dias e tal. Então, se você não fizer isso, se você pegar um dia e falar, não, vou hoje passar 4 horas escovando o dente, não vai resolver. Eu vou comer hoje 5 quilos, nunca mais como. Não funciona. Então, é ter consistência, sabe? Não adianta a gente chegar, trabalhar muito, ficar até meia-noite, no dia seguinte você não tem a mesma energia, não tem a mesma dedicação, o mesmo foco. É gestão de tempo também, só que não é só gestão de tempo, é gestão de energia. O quanto você está colocando a energia no lugar certo, você está tratando das coisas que você tem controle para tratar, porque senão você não vai performar bem, você vai estar colocando energia no lugar errado, e aí onde você precisa você já não vai ter mais. Sabe? Então vamos lá, se você puder pra gente conceituar, ou então vamos fazer o contrário, primeiro me dá um exemplo de quem você acha que tem alta performance e por quê, pode ser alguém do esporte, do business, da arte, e se puder depois conceituar o que é alta performance, na ordem que você preferir, exemplo, porquê e conceito. Exemplo, eu vou pra Fórmula 1. Tá. Eu amo Fórmula 1. E comecei pequena, gostava de Ayrton Drive Senna, to Survive. F1 com Brad Pitt. Também. Top. Mas ir pra Interlagos, assistir corridas, eu realmente gosto. Mas por que eu gosto tanto também da Fórmula 1, né? É um esporte que você tem que ter muita precisão. Eu sou uma pessoa, assim, de querer o perfeito, sabe? O que às vezes é muito perigoso, por sinal. Pra escrever. Né? Então, a Fórmula 1 traz muito isso, né? Essa precisão, essa dedicação, essa constância, né? Você, aí como todo esporte, né? Você tem que estar sempre treinando, você tem que estar buscando o melhor e tal. Então, quando eu penso num exemplo de alta performance, eu realmente trago a Fórmula 1, o Ayrton Senna, para quem viveu. Claro. Hoje, enfim, Max Verstappen, que é um cara que é tetracampeão mundial aí. E são pessoas que sempre treinaram, se dedicaram àquilo, buscaram, né, ter um foco muito grande naquilo que ama para ser o melhor, para ter o melhor resultado, né? Mas a gente está numa fase que está começando a se falar em saúde mental com um pouco mais, que bom, pouco ainda mais de naturalidade, né? Começando a tirar esse tabu que é falar de saúde mental, no esporte, com alguns atletas que começaram a levantar essa bola e falar, a gente precisa falar sobre isso. Claro. Por quê? Porque são pessoas que colocam muita energia naquilo, tem muita pressão por um resultado, o que não é diferente de você, na sua profissão, seja lá qual for. O médico que está ali num plantão, trabalhando muito, né? Um empresário que está tendo que se dedicar porque precisa do resultado. Mas para você ter resultado, para você ter alta performance, você precisa que aquela pessoa, o ser humano, que é quem vai trazer o resultado, quem vai se dedicar àquele trabalho para fazer uma ótima entrega para, né, o atleta, ele precisa estar com um equilíbrio na vida dele. Não adianta ele estar só treinando Fórmula 1, treinando Fórmula 1, treinando Fórmula 1. Tá? Você tem que sim dar o seu máximo naquilo que você quer ser melhor. Você quer ser bom em alguma coisa? Ayrton Senna queria ser bom na chuva. Ele não era bom na chuva, ele treinava sempre que chovia. Ele era o melhor na chuva depois disso, né? Agora, a gente precisa também olhar para aquele ser humano. Não somos uma máquina. Nem o atleta, nem o médico, nem o advogado, nem o empresário, nem ninguém, né? Não somos uma máquina. Então, a gente tem que tentar entender as prioridades da nossa vida em cada momento. Você foi pai recentemente. Um mês. Eu tenho os meus 3 ali. Tem hora que a prioridade vai ser a família, vai ser a saúde, vai ser o filho, né? A esposa, o marido, enfim, a família. Você próprio. Você também tem que estar nessa lista de prioridades. As pessoas esquecem disso. Tipo, tudo que eu preciso fazer. Faz uma lista enorme do que precisa fazer. Pessoal e profissional. Eu fazia duas listas. Pessoal e profissional. Eu não estava nessa lista. Eu preciso estar naquela lista. E preciso estar lá em cima, né? Porque senão eu não vou entregar nada daquilo. Como é que você vai ter alta performance se você não está inteiro, né? Se você não está com saúde, se você não está com um equilíbrio ali de vida pessoal profissional. E digo mais, você precisa se conhecer para você saber quais são os limites que você precisa colocar, para saber se você está colocando a energia no lugar certo ou não. Você, antes de mais nada, precisa se conhecer. Porque você vai performar em quê? Você quer chegar aonde? Então, esse gancho é importante. Eu vou pro teu livro já, mas essa pergunta é muito interessante. Você falou em equilíbrio aqui.
E eu confesso que eu tenho dificuldade com equilíbrio. Primeiro, até em aceitar se isso de fato existe. Essa é uma discussão longa, mas você eu aí vou o abrir a ponto. caixa de Pandora É aí e o aí eu vou ponto. deixar você falar. Você conhece ferramentas de coaching, claro, Roda da Vida, né? Algumas têm 10 áreas, outras têm 12. Bom, pra quem não sabe o que é Roda da Vida, é uma roda com basicamente 10, 12 áreas. Tem lá pessoal, profissional, financeiro, espiritual, Isso. social, família e por aí vai. Vou te falar qual é a minha abordagem da Roda da Vida. E eu, Arnaldo, como é que eu faço? Eu tento focar... Vamos supor que são 10 setores. Eu vou focar em 4 e outros eu vou assumir que vai ser baixo porque não tem como. Isso é como eu abordo hoje, dado que meu profissional e minha família me exigem muito. Portanto, hoje em dia, nem sempre foi assim. Hoje em dia que eu sou pai e que eu lidero uma organização milionária, eu entendo que para essas duas coisas que eu dou mais importância funcionarem do jeito que eu quero, algumas coisas vão ter que ter notas piores. Sim. E na minha vida, por exemplo, acho que o social que é o que tende a ter... E eu tô disposto a abrir mão disso. Como é que você encara equilíbrio? Como é que você encara uma roda da vida, por exemplo? Imagino que para cada pessoa deve ser diferente, mas Sem me dúvida. explica como é que você Sem encara isso, dúvida. você pessoalmente, como é que você ensina isso também? Certamente a roda da vida, como você está trazendo, é o ponto de partida para a gente tratar esse tema, né? Eu levo na mentoria exatamente esse ponto de partida, porque a pessoa primeiro ela precisa ter clareza de onde ela quer chegar, para depois traçar um plano, para depois planejar, enfim, executar. Então eu começo com a roda da vida para falar assim, primeiro eu preciso ter um retrato do que está acontecendo na sua vida hoje, passar por todas essas áreas e identificar as 3, 4 que são prioritárias, que estão precisando de atenção, que podem estar mais baixas, e também as que estão altas, porque a gente também precisa Manutenção. manter e dar valor. Eu sempre falo de celebrar as pequenas conquistas. Tem que celebrar isso. Falo, poxa, isso tá bom, que bom que eu tô conseguindo olhar para essas áreas também. Agora, essas que eu não estou, ainda que sejam as que estão mais baixas na visão da pessoa, do mentorado, com quem eu estiver conversando sobre o tema, tá bom, essas são as mais baixas, mas são as que você quer dar prioridade? Ou se de repente você quer abrir mão porque tem algo mais importante? Se eu tô com você e falo assim, Dani, cara, nesse momento eu não me incomodo do social ser 0, porque eu quero família e profissional 10. Tudo bem. Entendi. É escolha. Entendi. Toda escolha é uma renúncia. Agora, se você está confortável com essa sua decisão, se para você, aquele momento da sua vida, você vai sacrificar uma determinada área em prol de outra área. De outra, né, e do que você quer alcançar, essa é uma escolha pessoal. Você não tem... Por quê? Porque o equilíbrio efetivamente não existe. A minha esposa sempre fala isso pra mim, mas você fala de equilíbrio, mas o equilíbrio não existe. Eu falei, é certo isso, não existe. Por que eu falo do equilíbrio? Para que a pessoa pare e fale assim, vamos lá, o que tá forte, o que tá fraco, onde eu preciso olhar, porque hoje eu preciso dar mais atenção a isso. Amanhã pode ser que seja diferente, né? Eu conto um caso até no livro, que eu sempre fui uma profissional super dedicada, não sei o que e tal, só que eu também tenho 3 filhos. Eu vou abrir mão da minha responsabilidade no trabalho? Também não. Então, como é que você faz? Eu lembro que eu tinha uma reunião um dia que era super importante, que a gente passava meses preparando, as pessoas iam vir de fora do país para fazer a reunião era 9 da manhã, eu cheguei, sei lá, pronta para sair de casa para ir pro trabalho, para essa reunião. O meu filho chegou para mim e falou assim, mamãe, eu preciso levar para a escola o que eu fiz com a arara no fim de semana. A arara era um bicho de pelúcia. Assim, mas para ele precisava chegar na escola e dizer o que ele tinha feito com a arara. E ele esqueceu, ele não tinha feito. As irmãs, inclusive, em outra oportunidade, já tinham vivido alguma experiência com a arara. Eu olhei no relógio, mandei uma mensagem pro trabalho e falei assim, eu vou me atrasar, eu tive um imprevisto, vou me atrasar uns 10 minutos para a reunião. Eu não ia deixar de fazer a reunião. Claro. Mas eu também não podia deixar o meu filho, provavelmente, ter um trauma lá na frente para dizer assim... Eu fui o único que não vivia a experiência com a arara. Aí lembrei do filme Rio, a gente subiu no sofá, disse que a arara ia aprender a voar, eu fiz uma encenação e fui pro trabalho. E depois contei para a pessoa com quem eu trabalhava qual tinha sido o meu imprevisto. Ela riu muito e falou, caramba, realmente tinha que ser uma coisa muito importante, porque eu sei que você não ia perder essa reunião por nada. Sim. E era muito importante. Então o que eu precisei buscar ali?
um equilíbrio dentro do possível. Ah, mas não foi um equilíbrio porque você sacrificou. O seu equilíbrio, né? O seu equilíbrio. Eu sacrifiquei um pouco aqui para olhar um pouco para esse outro lado. E assim a gente vai fazendo. Uma hora a balança vai pesar mais para um lado, outra hora vai pesar mais para o outro. Perfeito. E assim você vai... Para fechar o assunto dando a volta completa, Fórmula 1. Verstappen, por exemplo. Eu não acho que o Verstappen deve ser, na roda da vida, 10 em tudo, né? Mas ele no profissional é 11... No financeiro ele é 11, aí ele abre mão de algumas coisas, então é o seu equilíbrio, talvez seja o... Sim, ele é um cara, por exemplo, que as pessoas talvez não gostem tanto, porque ele não se dedica muito a falar com o jornalista, com a mídia, não sei o quê. Porque ele tá focado no trabalho e quando ele não tá, ele quer ir embora pra família dele. Sabe o que é interessante? Então ele tá abrindo mão, talvez, da imagem dele ali na mídia. Sim, mas a família é mais importante. Temporada 1 do Drive to Survive. Max Verstappen, uma promessa, e a gente tá... Eu comecei a ver há pouco tempo. E agora que eu sei no presente o que está acontecendo, é legal ver ele como promessa ainda. Sim. E o que ele se tornou. Bom, vamos transitar pro livro. Eu vou te entregar aqui, mas antes, olha só, gente. Livraço, você pode tudo, e essa mulher é a prova que de fato você pode. Dani, vou te entregar essa preciosidade. Daí você, por favor, olha aqui pra essa câmera. Maravilhoso. E fala diretamente com o público. Primeiro, lê o nome do livro. Fala pra galera onde que pode adquirir o livro e também onde é que pode te seguir. Gente, você pode tudo. A minha intenção é que mude a vida de todos que estejam buscando essa coragem, essa confiança, essa persistência no que você quiser, né, alcançar na sua vida. Então, você pode tudo. É uma honra estar aqui, né, pegar na mão e a gente ter o livro físico aqui, essa oportunidade. Então, quem quiser saber mais, pode ver na Amazon e também me seguir no Instagram, Dani Maximiliano, autora do livro aqui. Então, vai me encontrar lá, vai saber mais histórias sobre isso. O que eu trago no livro é justamente, ainda que eu busque de uma forma metodológica mesmo, né? Eu trouxe um método meu, a partir de tudo que eu vivi e tudo. Então aqui eu trago 12 marcos para atingir as suas metas, mas mais do que isso é trazer para a vida real. Então eu conto muitos casos aqui, como esse da arara que eu te contei agora, reais, que eu vivia no trabalho, na vida pessoal, nos dois, né? Que possam ilustrar e que possam fazer com que as pessoas percebam realmente que podem tudo e que é real, e como é que isso funcionou, como é que eu, sendo mãe de trigêmeos, não escolhi entre a maternidade e a carreira, por exemplo. Eu falei, não, eu posso, vamos, né? E foi isso, e estando presente com os meus filhos, assim, eu quis ser mãe dos meus filhos, não só biologicamente, eu sou uma pessoa que sou mãe, sou presente, quero estar, mas também quero ter minha realização profissional, então é possível. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você agora vai representar a leitura do seu livro, tá? Okay. Qual depoimento, e você vai falar agora como se fosse a leitora, ok? Ou o leitor. Qual depoimento que, se um leitor ou leitora do seu livro te der, você vai falar, caraca, era exatamente isso que eu queria. Então, dê esse depoimento como se fosse... Quando é o livro da Dani, né, você coloca no lugar, fala pra essa câmera aqui qual depoimento que você acha que, assim, caramba, era exatamente isso que eu queria entregar. Antes, assim, só para introduzir essa ideia, a ideia do livro é justamente para quem eu não tive a oportunidade de conversar, assim, de alcançar, de contar uma história que não foi, ou ainda não foi meu mentorado, ou não foi um liderado meu aí na vida profissional, é alcançar mais gente. Então eu quero que alguém que pegue esse livro, leia esse livro, coloque como prioridade na lista, assim, vou ler porque agora eu quero fazer diferente. Eu quero que essa pessoa chegue para mim e fale, nossa, eu precisava era levantar, sair da zona de conforto e mudar minha vida. Só dependia de mim e agora eu tenho um plano e vou seguir e vou me realizar. E só faltava eu realmente sair da zona de conforto e perceber a coragem, a confiança que eu posso ter em mim mesmo para alcançar. É claro que a pessoa que lê esse livro uma página, se a pessoa abrir esse livro e a página que ela escolher aleatoriamente, ela vai querer ler o resto. Mas se você pudesse estrategicamente falar, não, se eu pudesse fisgar mais leitores, eu escolheria que eles abrissem meu livro aleatoriamente nessa parte, porque se eles lessem essa parte, eu tenho certeza que eles iam querer devorar o resto, porque essa parte pra mim é muito especial. Que parte seria essa? A introdução. Uau!
eu tentei na introdução demonstrar como e por que a pessoa poderia ler esse livro e alcançar o que ela estava buscando, ou até descobrir o que ela estava buscando. E ali eu deixo claro que a primeira coisa que você precisa ter é a clareza do que você quer. Então, quando você pega a introdução e entende isso, eu acho que ali já te dá um estalo de falar, caramba, então deixa eu começar do começo, porque, né, quando você coloca 12 marcos, a pessoa de repente fala assim, deixa eu ver esse próximo aqui, o resto eu já sei. E ali não, ali eu demonstro que é importante você começar do começo, ter essa clareza, e a partir dali você vai saber o que fazer, você vai ter um método para seguir. Conta pra gente dos 12 marcos, dá um spoilerzinho de um deles, só pra gente ficar aqui um spoilerzinho na expectativa. Eu acredito que seja interessante trazer de todos o momento em que você faz melhor essa sua gestão de tempo, né? Eu chamo de produtividade consciente. Porque eu estava falando de alta performance, você precisa sim entregar o seu melhor, sabendo os seus limites, sabendo que você vai ter o seu melhor um dia 200%, outro dia 50%. E quando você fala de produtividade consciente, você entende que não é trabalhar até meia-noite todos os dias, que não é sobre isso. É sobre o quanto você vai colocar a sua energia no lugar certo, o quanto você vai se dedicar às coisas que estão no seu controle e o quanto você vai estabelecer os limites que você precisa para que você, então, tenha, sim, uma alta performance sem sacrificar a sua saúde. Obrigado por compartilhar, Dani. É o seguinte, agora é o seguinte, quero que você... Deixa eu pegar um pouquinho o livro aqui para você ficar até mais à vontade na sua posição. Quero que você esqueça do mundo, da hora, da luz, de mim, da produção aqui, maravilhosa produção. Beijo pra vocês. Só tem agora você e a pessoa do mundo que agora mais precisa te escutar lá em casa agora, vendo esse vídeo e colocando toda a esperança dela na sua mensagem. Para essa pessoa, passa um recado final, claro que tem a ver com o seu livro, com a sua jornada, com a sua verdade. Só tem você e ela, mais ninguém. Vou até falar baixinho aqui. Vai. Para você que já pensou em desistir, ou tá até desistindo porque tomou alguma decisão, algum passo, levou alguma frustração e falou, isso não é para mim, eu não consigo, ou ouviu de alguém que não era para você, que você não ia conseguir, que não é para todo mundo, levanta, sacode essa poeira, entenda que você pode tudo sim e que a única pessoa que é dona desse caminho é você, mais ninguém. Essa pessoa tá agora em casa assim, ó, eu quero essa mentoria, eu quero falar com essa mulher, eu quero esse livro. Então, só pra fechar aí, como é que faz pra comprar o livro, como é que faz pra te encontrar e eventualmente te contar com a tua mentoria? Com relação ao livro, você vai poder encontrar na Amazon, você vai poder encontrar o físico também, entrando em contato comigo lá no Instagram, Dani Maximiliano, e a mentoria, certamente, se você tá aberto a dar esse novo passo na sua vida, eu vou estar aqui para te receber e te traçar esse caminho com esse suporte estratégico, né, com alguém que já passou por tudo isso. Então, entra lá no Instagram, Dani Maximiliano, já entra na Amazon, procura o Você Pode Tudo, e você, quando olhar a capa do livro e no decorrer da sua leitura, eu vou te lembrar que eu tô ali aguardando o dia que você vai dar essa virada na sua vida para fazer a mentoria comigo. Dani, te agradeço, te aplaudo, te venero, e para você que está em casa e ficou até agora com a gente, obrigado. Chegamos ao fim de mais um Papo Best-Seller hoje com a Dani, papo muito especial, carioca, inaciana, muita coisa em comum. Não esqueça, por favor, de, claro, comprar o livro da Dani, Você de Fato Pode Tudo, e vai poder ainda mais com essa obra aqui, e também seguir a Legacy no Instagram, leggacy.oficial. A gente te espera por lá com entrevistas como essa e muito mais. Um beijo, obrigado e até a próxima.